once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. Alô amigos do pedal, amigos do canal, sejam bem-vindos. Mais um dia de luta, glória e vitória. E hoje vamos tentar fazer uma adaptação. Essa roda aqui é da bicicleta de um amigo meu, que eu montei a bicicleta aqui no canal, uma bicicleta branca que ele comprou na Shopee. Só que as peças, né, são as mais básicas para eles conseguirem fazer um preço que aparentemente é bom. Só que depois esse preço bom se mostra nem tanto assim bom. Por exemplo, o cubo aqui, o traseiro, ele é de esferas. Você põe aqui, tal, né? E tava com folga. E ele reclamando que tava com folga e tal. E pediu para eu trocar o cubo. Essa roda veio para eu trocar um cubo. Só que eu dei uma dica errada para ele. Eu indiquei um cubo para ele, só que eu esqueci que a bicicleta dele tem entrada para disco. E aí chegou o cubo, só que não tinha entrada para disco. Ele vai tentar trocar o cubo. Pedi mil desculpas, né? Porque o erro foi meu, que não me atentei esse detalhe. Mas fazer o que? Aí, como a roda está aqui e a cabeça da gambiarra não para de pensar, eu pensei, por que não, por que não? Aí eu mandei mensagem para ele agora, perguntando se ele queria que eu revisasse aqui, montasse com tudo limpinho, graxa nova, e montasse o cubo de novo, né? Montasse aqui. Ele fala, ou se eu posso tentar uma engenhosidade técnica aqui, que é o que? Colocar rolamento, tentar adaptar rolamentos aqui. Ele falou que eu posso tentar rolamento. Falei, ó, só que se der errado, esse cubo aqui não vai servir nem para esfera, vai perder o cubo. Ele, não, beleza, a gente vai comprar um outro cubo mesmo, cubo certo, então tenta aí. Falei, se der certo, você não vai precisar comprar um outro cubo, né? Esse aqui vai servir, só vai precisar trocar o eixo, porque o eixo para esfera, ele trabalha com esse cônico aqui, ó, onde está esse desgaste, que encaixa nas esferas. Quando é rolamento, ele não tem esse apoio e o eixo é mais fino, então vai ter que trocar o eixo também. Mas é melhor do que trocar o cubo inteiro, né? Ter o trabalho de tirar, desmontar a roda, enraiar tudo de novo, que é um trabalho do caramba. Bem que esse aqui, se der certo, eu vou ter que fazer uns ajustes aqui, porque os raios estão bem frouxos, ó. Até mostrei pra ele. Falei, meu Deus, você tava pedalando com a bicicleta assim, cara? Sai tudo frouxo. Mas isso aqui já tá montado, é mais fácil de ajustar. Então vamos ver se vai dar certo. E desejem sorte. Então resolvi tirar as bacias do cubo, porque esse rolamento aqui ele só vai apoiar legal dentro da bacia. E você vê como é enganoso, né? Você olha aqui, ó, aparentemente você não vê nada, né? Tá boa. Só que aqui você vê uma rachadura. Não sei se vai pegar no vídeo, ó. Tá rachado aqui. Aí com o tempo, e não ia ser muito tempo não, você vai dando aperto, estoura esse fundo aqui, ó, que já tá com uma rachadura seguindo. Espero que dê pra ver. Ô vento, segura aí. Então eu vou aproveitar essa base aqui para encaixar o rolamento. E a minha ideia era usar um rolamento mais parrudo, porque do lado da catraca tem que ser um rolamento mais parrudo. Só que eu já tirando a bacia, ele não entra. E eu teria que, se eu tivesse um torno, eu ia tirar um pouco de material aqui do rolamento, que como ele tem essa parte externa mais grossa, daria para tirar. Mas eu não tenho torno, e fazer na mão, isso aqui vai ficar uma porcaria. Não vai dar para tirar, que tem que tirar no mínimo aqui uns 2 milímetros, a 1,5 milímetros, é muita coisa para tirar assim manualmente. Porque se eu empurrar aqui na batida, ele vai entrar, ele entra. Só que o problema é que ele vai mexer com o diâmetro aqui. Aí depois como é que encaixa a catraca? Como é que ela vai rosquear? Se aqui abrir, a catraca vai, na hora de, ela não vai entrar aqui para pegar a rosca, né? Então eu vou ver se eu consigo adaptar em cima dessas bacias aqui 2 rolamentos desses aqui menores. Aí vai falar, ah, mas do lado de cá tem que ser um grande, mas não dá, não encaixa, não vai dar certo. E um desse aqui, se usar a bacia, aí sim, e é melhor do que a esfera. Eu sou mais ter um rolamento desse lado aqui do que essas esferas, ó, que ainda fica estourando aqui a bacia. Então vamos tentar. Problema,
Então eu empurrei o rolamento dentro da bacia. Aí a bacia já tem um calço aqui, ó, que é onde prende na borda. Porque eu ia dizer tchau. Por incrível que pareça, o rolamento aqui entrou forçado pra caramba. Eu coloquei na morsa, né? Tem gente que chama de torno, eu chamo de morsa. Coloquei e apertei. Apertei e entrou com uma pressão que isso aqui pra tirar sai, mas vai dar trabalho. Mas a intenção é fazer uma adaptação, né? Nunca é igual uma original, vai ficar. E aqui já não entrou com tanta pressão. Essa bacia aqui é mais nova. Interessante, né? Agora colocar aqui, mas para fazer o teste depois, quem vai fazer é o meu amigo, a bicicleta é dele, não é minha. Esse eixo não vai servir, porque ele tem folga. Eu vou ver se um eixo simples vai servir aqui. Aí eu tenho esse eixo aqui, que é um eixo normal, né, de rosca, que está em ótimo estado, para fazer um teste. Caso seja aprovado e ele não precise comprar um outro cubo, aí vale a pena trocar esse eixo por um eixo com blocagem. Então é para teste, né? E vou fazer, porque o eixo que é para rolamentos, ele tem aqui a parte um pouquinho mais larga para entrar na medida do rolamento. E esse eixo aqui, como é para esfera, o que dá um encaixe é o cônico aqui, ó, essa peça onde tem essa marquinha, que é o trilho das esferas. Então é diferente. Nem vale a pena tentar adaptar isso aqui, que vai dar muito trabalho. É mais fácil testar esse, se der certo, aí compra um eixo com blocagem. Então pessoal, esse vídeo aqui é bom para quem pensa em fazer isso, saber das dificuldades. No final, se der certo, se der eu mostro, ó, deu certo, coloquei rolamento, parece facinho. E qualquer um vai achar que, não, eu faço e tal. E não é bem assim, né? Então aqui é a realidade. Colocar o rolamento dentro da bacia, encaixar aqui, show de bola, deu certo. A catraca encaixa, como eu falei, uma bicicleta da Shopee, por isso que vem com essa catraquinha aqui, que é bem simples também, né? Até encaixa, que a minha preocupação era embutir aqui, aumentar o diâmetro dessa rosca e depois a catraca não encaixar, mas encaixa, beleza. Então não houve problema. Aqui é só pegar, bater essa bacia com o rolamento, já era. Só que eu preciso do eixo, né? De um lado eu tenho que colocar o eixo primeiro, como o lado lá é o lado da catraca, precisa da parte maior do eixo. Show de bola. Só que, como aqui é adaptado, as medidas são diferentes. Esse pescoço aqui, ó, está muito alto. Então o rolamento não vai descer, por causa do batente. Não vai descer, que ele teria que descer mais para ficar encaixado aqui na medida. Então as adaptações têm isso. As medidas muitas vezes não batem. E aí uma adaptação leva a outra. O que eu vou tentar fazer com esse eixo? Eu vou pegar a esmerilhadeira e vou tirar um pouco desse pescoço aqui, ó, para que o rolamento desça mais, para entrar mais aqui dentro. E fazer isso no olhômetro, né? Vou medir aqui dentro das possibilidades e vamos tentar, porque esse lado que é maior não quero mexer, que é o lado da catraca. Tá mais fácil mexer para esse lado. Agora quanto que eu tenho que tirar aqui? Então é uma coisa que leva a outra. E a luta continua, com muito esforço, muita adaptação gambiarrística, né? Eu gastei aqui o eixo com o esmeril e a lixadeira. Eu fui descendo mais aquele batente de um lado e do outro para ter um pouco mais de equilíbrio, e parece que vai descer o rolamento deste lado sem tirar o outro, porque quando a medida estava errada eu empurrava lá, aqui saía. Então vamos ver se agora eu empurro e esse aqui não sai. Ei pessoal, esquentei a cabeça aqui, não dá para ficar gravando tudo passo a passo, mas quem inventar de fazer, vá preparado para a guerra, viu? Não vá preparado para uma briguinha de tapa, não. Vá brigado por uma batalha mesmo, e difícil. Se tivesse um torno, aí a qualidade seria profissional, né? Mas aí eu não tenho. E também para fazer isso num torno, quem fizer
vai cobrar, e não vai ser pouco, e às vezes nem compensa por isso. Mas se você tiver um torno, show de bola, dá pra fazer facinho. Agora se não tem, no caso meu aqui, usei esmerilhadeira e esmeril. Diminuí aqui o batente do eixo, e agora nós temos um cubo que era de esferas com rolamento. Pena que o rolamento que é do lado da catraca é o rolamento do mesmo do lado esquerdo, né? Que é do cubo, porque aqui não dá para colocar aquele rolamento que é mais forte. Mas entre esse rolamento e a esfera que tinha original, fico com esse rolamento. Então, pessoal, depois de mais uma arte da adaptação técnica, veja bem, adaptação técnica, tá feito. Pena que a bicicleta não é minha, não tá aqui, porque eu gostaria já de montar na bicicleta, colocar a roda para ver os ajustes, né? Porque tá montado, o eixo tá pronto, mas eu não sei se na bicicleta lá, como ele foi modificado, se vai dar as medidas certas, né? De diâmetro e tal, mais para direita, mais para esquerda. Então eu não sei. A bicicleta não está comigo, não é minha. Mas eu vou mantendo vocês informados. Depois. Já montei a roda, dei umas voltinhas aqui, fiz uns ajustes no câmbio, no aperto, que agora como é de porca, tem que saber aqui apertar para não estrangular o rolamento. O rolamento fica estrangulado, a roda fica rodando dura, fica fazendo barulho. Então essa é a diferença do eixo com porca. Tem que saber a regulagem aqui para não apertar demais as porcas internas, tanto desse lado quanto desse, para não estrangular. Aí eu fiz os ajustes, dei umas voltas aqui na sua rua, né? Aberto um pouquinho de folga na roda. Aí eu tirei essa folga, mesmo sendo rolamento, viu? Às vezes dá folga se não apertar direito aqui, mas não pode apertar demais, senão estrangula. E vamos ver, né, cara? Aí é você testando. Tá pronto. Né? Porque ainda falta alinhar essa roda aqui, balancear ela, porque como eu mostrei os raios frouxos, ela tá toda desbalanceada. Então, ó, falta terminar isso aí. Depois que eu terminar, estará pronta para colocar na bicicleta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo aqui raiz, feito na raça, que é a essência do canal. Então, valorizem. Para quem gosta do canal, para quem é inscrito, valoriza aí a raizeira. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus e fui!